O Tajiquistão, um grande desconhecido na Ásia Central, destaca-se como um bastião da cultura persa, em uma região predominantemente turca. Não é um destino para o turista convencional, mas sim para o aventureiro que busca se conectar com uma história ancestral em vales remotos. Curta o vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se. Vamos começar! O Tajiquistão é uma fortaleza geográfica de pedra e gelo, com mais de 93% do seu território coberto por montanhas, incluindo o Pamir, teto do mundo, e o Fan. Essa geografia forjou um povo resiliente e hospitaleiro. Historicamente, foi um cruzamento na Rota da Seda e fez parte do Império Russo e da União Soviética. Apesar das influências externas, o Tajiquistão mantém uma identidade única, preservando costumes que remontam aos grandes impérios persas. O Tajiquistão, um país marcado por guerras civis e dificuldades econômicas desde a sua independência em 1991, hoje é mostrado ao mundo com dignidade. O viajante não é um turista, mas um mehmon, hóspede de Deus, tratado com uma generosidade que muitas vezes supera a das nações ricas do Ocidente. Para entender o Tajiquistão, é preciso primeiro entender a verticalidade. A altitude média do país é de cerca de 3.000 metros acima do nível do mar. A Cordilheira do Pamir, que ocupa quase toda a metade oriental do país, é o nó orográfico onde se encontram o Himalaia, o Karakoram, o Hindu Kush e o Tian Shan. É um nó geológico de proporções bíblicas. Entre picos que excedem 7.000 metros, como a do Pico Ismoil Somoni, imensas geleiras permanecem escondidas. A geleira Fetchenko é a mais longa do mundo fora das regiões polares, com mais de 77 quilômetros, e é uma reserva vital de água doce para o Tajiquistão e a Ásia Central. No entanto, nem tudo é gelo e rocha árida. A oeste, as montanhas Fan oferecem uma paisagem mais suave e colorida, pontilhada por lagos de tons turquesa, esmeralda e azul profundo. Esses lagos, alimentados por água de degelo, são joias visuais que contrastam com os picos áridos. Os vales, por outro lado, são oásis de vegetação. O Vale de Fergana, no norte, é o celeiro do país, uma terra fértil onde se cultivam damascos, melões e algodão, irrigada por rios que nascem em altitudes inacessíveis. O Tajiquistão possui uma localização geopolítica complexa. Faz fronteira com o Afeganistão ao sul, separada principalmente pelo rio Panj, e está muito próxima do Paquistão, no corredor de Wakhan. A leste, faz fronteira com a China, compartilhando planaltos elevados, e ao norte e oeste, com o Quirguistão e o Uzbequistão, respectivamente, tornando-se um ponto estratégico fundamental na Ásia. O Tajiquistão se distingue de seus vizinhos turcos por sua língua, uma variante do persa semelhante ao farsi e ao iraniano, o que lhe confere uma profunda ligação com a literatura persa clássica e poetas como Hudaki. A poesia é vital para a identidade deles. A hospitalidade é uma obrigação moral, como diz o ditado local. O hóspede é mais importante que o pai. É comum convidar estranhos, oferecer-lhes o melhor da casa, o tör, e a recusa é considerada uma ofensa. A chaikana, casa de chá, é central. É o fórum social para negócios, casamentos e política. Os homens sentam-se em topchans e bebem chá em pialas. O chá é servido com moderação, para mantê-lo aquecido e incentivar os convidados a permanecerem. Encher a xícara até a borda é um sinal sutil para que o convidado se retire. Embora se usem roupas ocidentais na capital, Duxanbe, as roupas tradicionais são preferidas nas áreas rurais e em festivais. Os homens mais velhos usam o chapan, casaco acolchoado, e o tubeteika, chapéu quadrado. As mulheres usam tecidos coloridos, calças por baixo de vestidos longos, kurta, e lenços na cabeça, mais por tradição cultural do que por conservadorismo religioso estrito. No Tajiquistão, a monocélia é um símbolo de beleza e pureza, especialmente nas áreas rurais, um contraste com o Ocidente. Algumas mulheres usam a erva natural usma para escurecer e unir as sobrancelhas. A comida tajique, farta e saborosa, fornece energia para enfrentar o clima e o terreno difíceis. O pão, non, redondo e achatado, é sagrado. Nunca é jogado fora,
colocado de cabeça para baixo ou no chão. É partido à mão, nunca com uma faca, respeitando-o como uma dádiva divina. O prato nacional, partilhado com outros países da região, mas com o seu toque local próprio, é o osh, ou plov. É arroz cozido lentamente com cenouras, amarelas e vermelhas, carne de cordeiro ou bovina, cebolas e bastante óleo. Geralmente, adicionam-se grão de bico, passas ou dentes de alho inteiros. É um prato festivo, indispensável em casamentos e celebrações. No entanto, talvez o prato mais tipicamente tajique seja o kurutob. Diferentemente do plov, o kurutob não é feito à base de arroz. É feito com camadas de pão achatado fino, fatir, que é quebrado em pedaços, misturado com um molho feito de bolinhas de iogurte seco e salgado, kurut, dissolvidas em água, e coberto com cebolas fritas, vegetais frescos e ervas. Tradicionalmente, come-se com as mãos, todos partilhando a partir de um grande prato de madeira comum, chamado tabak. É uma explosão de sabor, textura e harmonia. O nome da capital, Dushanbe, significa literalmente segunda-feira em persa. Isso porque a cidade cresceu a partir de uma pequena vila que tinha um mercado popular todas as segundas-feiras. Hoje, é uma cidade moderna com amplas avenidas arborizadas, parques impecáveis e edifícios neoclássicos da era soviética misturados com novas construções grandiosas. Estamos bem no meio da nossa excursão pelas maravilhas do Tajiquistão. Se você está gostando dessas curiosidades, da história e da descrição da sua incrível culinária, convido você a se inscrever no canal agora mesmo e a curtir o vídeo. Dushanbe abriga o Parque Rudaki, dedicado ao poeta nacional, e o Museu Nacional do Tajiquistão, que possui um Buda reclinado pré-islâmico com 17 metros. Também digno de nota é o Mastro da Bandeira, que foi um recorde mundial com 165 metros, um símbolo de orgulho nacional. Para os entusiastas de estradas, a rodovia do Pamir é a segunda estrada internacional mais alta do mundo. Construída por engenheiros soviéticos para proteger as fronteiras, ela atravessa planaltos desérticos a mais de 4.000 metros. A viagem é difícil, asfalto irregular, pouco oxigênio e serviços básicos. No entanto, as vistas dos iaques, dos picos nevados e do silêncio absoluto são incomparáveis. Atravessar o passo Akh Baital, 4.655 msnm, é uma experiência transformadora. Esta é uma das regiões mais remotas e culturalmente ricas. O vale funciona como uma fronteira natural entre o Tajiquistão e o Afeganistão. Ao longo do rio, você pode ver aldeias afegãs do outro lado do Panj, tão perto que é possível cumprimentar as pessoas, mas separadas por um mundo político e uma correnteza turbulenta. O vale é pontilhado por antigas fortalezas da Rota da Seda, como a Fortaleza de Yamshun, e fontes termais naturais como as de Bibi Fatimah, onde se diz que as águas possuem propriedades que aumentam a fertilidade. Nas montanhas Fan, perto da cidade de Panjakent, estão localizados os 7 lagos. O interessante nesses lagos é que cada um tem uma cor diferente, dependendo dos minerais e da luz solar, e eles estão localizados em diferentes altitudes, ao longo de um vale estreito. Você pode fazer trilhas de lago em lago, passando por pequenas aldeias nas montanhas, onde a vida praticamente não mudou em séculos. O 7º lago é particularmente famoso por sua beleza cênica e águas cristalinas. Batizado em homenagem a Alexandre, o Grande, Iskander em persa, este lago alpino de formato triangular é um dos mais belos da antiga União Soviética. Diz a lenda que Bucéfalo, o cavalo de Alexandre, se afogou aqui e que nas noites de lua cheia ele pode ser visto emergindo das águas. É um local popular para descanso, cercado por picos cinzentos e com uma cachoeira próxima conhecida como Niagara Falls de Fan, que, embora muito menor que sua homônima americana, possui uma força impressionante ao despencar pelo desfiladeiro rochoso. O Tajiquistão está repleto de peculiaridades que surpreendem o visitante. Em primeiro lugar, o país possui a barragem mais alta do mundo, ou uma das mais altas, dependendo da conclusão dos projetos em andamento. A barragem de Nurek,
uma imensa parede de terra compactada, tem 300 metros de altura. No entanto, está sendo superada pela barragem de Rogun, atualmente em construção, que tem previsão de atingir 335 metros. Essas barragens são vitais, pois o Tajiquistão aspira a ser o maior exportador de energia hidrelétrica da região. Em segundo lugar, apesar de ser um país montanhoso e sem litoral, possui uma relação curiosa com a água. O nome Tajiquistão contém o sufixo "stão", que significa terra de. Mas o povo tajique é historicamente associado à agricultura sedentária e à irrigação, ao contrário de seus vizinhos nômades. Terceiro, na antiguidade, esta região era o lar dos sogdianos, lendários comerciantes da Rota da Seda, que controlavam o comércio entre a China e o Mediterrâneo. Durante séculos, sua língua foi a língua franca do comércio na Ásia. Perto de Panjakent, você pode visitar as ruínas da antiga cidade sogdiana, muitas vezes chamada de a Pompeia da Ásia Central, onde foram encontrados afrescos coloridos, retratando banquetes e rituais religiosos de tempos remotos, há 1500 anos. Em quarto lugar, o Festival do Melão e do Mel. No final do verão, o Tajiquistão celebra a colheita com festivais dedicados a essas frutas. Os melões tajiques são lendários por sua doçura e tamanho, e existem dezenas de variedades que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Contemplar pirâmides de milhares de melões empilhados nos mercados é um espetáculo visual e olfativo inesquecível. No Tajiquistão, na região autônoma de Gorno-Badakhshan, Pamir, as pessoas falam línguas pamirianas, que são um grupo de línguas iranianas orientais distintas do tadjik oficial. Essas línguas, como o Shugni, o Rushani ou o Wakhi, não possuem tradição escrita e foram transmitidas oralmente por milênios. Os habitantes do Pamir também seguem uma vertente diferente do Islã, em comparação com a maior parte do país. São ismaelitas, seguidores do Aga Khan, e sua prática religiosa é mais mística e menos dogmática em termos de rituais públicos, não possuindo mesquitas formais, mas centros de oração e encontros chamados Jamatkana. Visitar o Tajiquistão não é uma viagem de férias, é uma expedição. É um desafio ao conforto e um convite à admiração. É um país onde a infraestrutura turística é incipiente, o que significa que a experiência é autêntica e sem filtros. Os buracos na estrada são compensados pela pureza do ar. Pela falta de hotéis 5 estrelas, o brilho das estrelas contrasta com o aconchego dos lares familiares, onde se partilha pão e chá sob um céu com mais estrelas do que se poderia imaginar. É uma terra de contrastes extremos, invernos rigorosos e verões escaldantes, vales verdejantes e picos nevados, pobreza material e riqueza cultural. O Tajiquistão nos lembra que existem recantos do mundo que resistem à homogeneização da globalização, guardando zelosamente seus segredos dentro de muros de pedra que tocam as nuvens. Para o viajante que busca não apenas ver, mas sentir e compreender, o Tajiquistão oferece uma lição de humildade perante a natureza e fé na bondade humana. É um destino que permanece gravado na retina e no coração. Da agitação organizada de Dushanbe à solidão ventosa do Lago Karakul, cada quilômetro percorrido neste país é uma história que vale a pena contar. É o legado dos persas, a sombra dos soviéticos e o espírito indomável do povo das montanhas, tudo entrelaçado num tapete complexo e belo chamado Tajiquistão. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima!